Olá! O objetivo desse tutorial é apresentar as funcionalidades da planilha de controle financeiro pessoal. Especificamente, essa base de exemplo aqui trata-se da financeiro pessoal do ano de 2025, mas ela serve para todos os anos, todos os períodos, tá joia? Então vamos lá. A planilha ela tem essa estrutura visual e basicamente os acessos dela está aqui nesse menu superior. Tá? Então é por aqui que cada local, cada guia vai ser acessado. Então nós estamos especificamente agora na tela de painel. O painel ele é um resumo, ele é um consolidador das digitações, das movimentações que são lançadas aqui mês a mês. Tá? Então, para a gente avaliar e entender o funcionamento do painel, primeiramente nós temos que entender o funcionamento e lançar informações mês a mês. Tá? Então, o painel é a primeira página aqui, que é um resumo geral. Basicamente aqui não é digitado nada, tá? É apenas parte visual. E aqui, ó, você acessa os meses correspondentes aos lançamentos. Então, perceba que cada estrutura mensal aqui ele tem a mesma lógica aqui, o mesmo visual, tá? Então, se você quer lançar informações de janeiro, você clica em janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Perceba que quando você seleciona, clica em um mês específico, ele fica com um verde mais escuro, que identifica que você está naquele mês específico. E além dessa parte visual aqui do mês, quando você clica, aqui também vai ter o nome do mês, né? Para facilitar também. Como a estrutura é idêntica para cada mês, então fica fácil também, além dessa parte visual, aqui escrito também. Então vamos para a prática para entender o funcionamento. Então, de novo, tá? O painel é uma visão consolidada de tudo que nós lançamos aqui, então, basicamente, a gente tem que iniciar por algum lançamento. Mês de janeiro do ano de 2025. Cada mês vai ter essa estrutura de informação. São 3 blocos, tá? De informações aqui. Esse primeiro bloco são as movimentações diárias, ou seja, tudo que sai, tudo que você gasta e tudo que entra de dinheiro, é aqui que você vai lançar linha a linha tudo que acontece. Aqui no meio são as categorias disponíveis e também o local para você fazer o seu orçamento, a sua previsão, tanto de gasto quanto de entrada de dinheiro. E aqui é um resumo consolidado das despesas e receitas somadas aí, uma visão mais consolidada, tá? Vamos iniciar então pela explicação aqui das categorias. Aqui nós temos categorias de despesas e categorias de receitas. Essas categorias são fixas, tá? Então entendemos que todas elas atendem perfeitamente aí qualquer família, tá? Porque ela tem todas as categorias básicas, vamos dizer assim, que corresponde aí ao dia a dia de cada pessoa. Então nós temos essas categorias de despesas e essas de receitas. Essas categorias não são editáveis, elas são fixas, tá? Então, quando você for fazer os lançamentos aqui, vai estar disponível elas para lançar, beleza? Esses campos que vocês enxergam aqui como campo cinza, que está uma cor mais escura, são campos que você não edita, são campos travados, tá? São campos que têm alguma fórmula, alguma consequência de valor que vai vir automático para cá. Então, não é que a planilha está apresentando um erro quando você tenta digitar e aparece essa mensagem, e sim é uma segurança da planilha, justamente para você acabar não digitando alguma informação onde não deve, beleza? Então, basicamente, os campos em branco são onde tem que ser digitado informações, joia? Categorias, então vamos lá. Aqui então temos essas categorias fixas. Aqui em valor previsto, perceba que está em branco aqui. O que é esse valor previsto? É para você montar o seu orçamento para o mês. É justamente para você lançar aqui os valores que você está prevendo gastar e também de entrada de dinheiro de acordo com cada uma delas. Tá? Então, como que funciona? Então, você está aqui no mês de janeiro de 25 e, primeiramente, eu quero montar meu orçamento. Eu quero lançar o que está previsto para eu gastar. E aqui você vai colocando os valores dentro de cada categoria.
Eu estou prevendo gastar com água no mês R$100. Coloca 100 aqui e vai indo para a próxima. Alimentação, R$600. Com carro, 200. Cartão de crédito, 100. Condomínio não tenho. Educação não vou gastar. E assim por diante. Ó. Aí você vai preenchendo as informações daquilo que você prevê gastar. Com feira, com filhos eu pretendo gastar, com lazer e assim por diante. Tá? Então aqui é campo livre para você preencher as informações, beleza? Para você gerar um orçamento. Assim como nas despesas, nas receitas também. Então, salário. O que eu estou prevendo ganhar de salário no mês? Ou meu salário é fixo? Enfim, você coloca aqui. Vou colocar aqui R$5.000 de salário. E outras receitas eu vou colocar 200, tá? Então tá para entrar um dinheiro, enfim, vou colocar aqui. Então você montou o seu orçamento. Tudo de despesas e tudo de receitas. Perceba que ao lançar essas informações aqui, o resumo aqui do lado ele já se preencheu automaticamente com tudo isso que nós lançamos. Ou seja, eu lancei aqui e já veio para cá. Eu tenho então uma previsão de despesas de 2.700 e uma previsão de receita de 5.200. Acontecendo isso que eu estou prevendo no mês, eu vou ter um saldo final, um lucro, ou seja, sobrar dinheiro de R$2.500. Beleza? Então é assim que funciona. Você preenche aqui e ele vem automaticamente para cá. Perceba-se também que aqui, logo na primeira, nós temos um campo chamado saldo do mês anterior. Esse campo está em branco, é justamente para você ter a liberdade de querer ou não contemplar no mês de janeiro de 25 algum saldo financeiro seu de meses passados. Ou seja, nesse caso específico aqui, seria de um dinheiro que sobrou ou que você tem em caixa, enfim, de dezembro de 2024. Então você tem a liberdade de querer inserir ou não aqui em todo esse resumo. Ou seja, se você não inserir nada, deixar zerado, tudo que acontecer aqui nessa base vai ser especificamente correspondente aos dados que você lançar aqui, né? As movimentações do mês de janeiro. Se você colocar que tem um saldo, ou você está prevendo ter esse saldo, né, do mês anterior de R$500, você coloca aqui, tá? Isso para todos os meses você vai ter a liberdade de alterar aqui. Depois eu explico aqui para frente como que funciona. Então, lembrando que isso aqui é uma previsão, tá? Então, você pode deixar preenchido ou não. Esse é campo aberto. Não preenchendo não vai prejudicar em nada a planilha, porque você vai estar com as informações do mês sempre trazendo de forma automática. Beleza? Então, o lado da previsão é isso. Joia? Então, lançou aqui, você já está preparado para inserir as informações. Vamos lá. Agora vamos para o lado esquerdo aqui, que são as movimentações. Então, aqui tem o cabeçalho, movimentações diárias de janeiro. Logo aqui, nós temos já a opção também do saldo anterior. Esse caso aqui é o mesmo desse mês anterior, porém, aqui nós estávamos lançando uma previsão, tá? Então, vamos supor que eu estou em fevereiro, março, eu quero lançar uma previsão de saldo do mês anterior. É livre. Esse saldo anterior aqui, ele já significa o real, ou seja, eu quero contemplar isso na minha movimentação. Então, é a mesma lógica. Caso você realmente tenha um valor que você queira iniciar o mês com esse valor do saldo anterior, você vem aqui e coloca, ó, eu quero iniciar as movimentações de janeiro com R$500, que é o que eu tenho hoje em caixa, que eu tenho no bolso, que eu tenho no banco, eu quero contemplar geral, além das movimentações, considerar esse valor. Lançou aqui, automaticamente ele veio para o real, ou seja, eu lancei uma previsão, né, aberto, você coloca ou não, e esse R$500 ele já contempla aqui no real, ou seja, o saldo do mês anterior real é de R$500 que eu quero inserir no mês, beleza? Também é opcional, você coloca ou não para contemplar. A partir disso, você daí vem com as movimentações padrões do mês. Vamos lá, vamos para a prática. Nós estamos em janeiro de 25, ou seja, aqui você só consegue lançar datas correspondentes a janeiro de 2025, beleza? Qualquer outra informação, qualquer outra data que você queira lançar que não esteja dentro do mês específico, vai dar essa mensagem aqui que o valor é inválido. Ou seja, eu estou tentando lançar fevereiro em janeiro. Não pode. Tá joia? Então, é isso que a planilha faz. Lançou a data, você vem para a categoria. As categorias que estão aqui,
elas são essas categorias aqui, ó. Então, você seleciona aqui de acordo com as categorias daqui. Aqui vai ter tanto as despesas quanto as receitas, tá joia? Então, vamos para a prática. Vamos supor que no dia 2/1 eu tive o gasto de alimentação. Coloquei aqui. Colocando aqui a categoria, o tipo ele já traz automático, baseado nessa estrutura aqui, beleza? Aqui você não digita, não altera porque está um campo em cinza, campos em cinza você não altera. Agora vamos para o valor. Quanto que eu gastei no dia 2/1 com alimentação? Gastei R$60, por exemplo. Coloquei aqui. Perceba que quando eu coloquei os R$60, a cor ficou vermelha. Por quê? A planilha já entende que, por se tratar de uma despesa, ele já deixa de vermelho porque significa que está saindo dinheiro, né? Ou seja, é algo que está tirando dinheiro de mim. Então, ele já fica com esse tom de vermelho para diferenciar, beleza? Então, se for uma receita, ele vai ficar azul, a gente já vai fazer na prática também, mas se for despesa, ele vai ficar vermelho. Então, aqui, basicamente, são 3 campos: data, categoria e valor. Simples assim. Então, é só ir digitando um abaixo do outro aqui numa sequência lógica, tá joia? O saldo, aqui, percebe-se que está R$440 positivo. Por quê? Porque o saldo é o quanto de dinheiro está ficando de saldo de acordo com as movimentações. Ficou 440 positivo porque você colocou aqui R$500 de início de saldo anterior, beleza? Então, o que a planilha faz? Ele desconta os R$60 que saiu, mas como você tinha 500, né, de entrada, 500 menos os 60, ficou 440 ainda positivo. Beleza? Se você zerar aqui, ou seja, não quero contemplar nenhum valor de mês anterior, eu quero apenas visualizar as movimentações do mês, sem interferência de mês anterior. Colocou zero aqui, automaticamente ele já traz os resultados de acordo com cada movimentação. Ficou 60 negativo porque é o valor que eu acabei de lançar aqui que saiu do caixa, beleza? Vamos para a linha de baixo. Aqui são só exemplos, tá? Eu vou lançar mais uma aqui, ó, no mesmo dia. Vou lançar carro. Carro também é uma despesa, tá? Correlacionado aqui. Eu gastei com o carro, fiz uma manutenção lá de R$100. Coloquei aqui. Tá vendo que o saldo já ficou menos 160? Por quê? Eu só estou tirando dinheiro por enquanto. Saiu 60 e saiu 100. Acumulado disso é menos 160. Aí vamos supor que lá no dia 3/1 eu recebi meu salário. Eu vou colocar aqui, ó, selecionar salário. Ele já atrela aqui a uma receita. E quando eu preencher aqui, já vai ficar azul. Vamos colocar que eu recebi os R$5.000 de salário. Aquilo que eu tinha previsto, eu recebi, porque é sempre fixo, enfim. Coloquei. Percebe que ficou azul e automaticamente o saldo já ficou positivo e azul também. Ou seja, saiu dinheiro, entrou dinheiro, beleza? Então, o meu saldo agora é de 4.840. 5 menos 100 menos 60. E assim por diante. Conforme eu for lançando as despesas aqui também, ele vai baixando desse valor. Receitas, conforme ele vai acumulando aqui de forma automática. Tá joia? Conforme a gente digita aqui as informações, automaticamente ele já vem preenchendo aqui, ó. Isso aqui é um painel para você visualizar aquilo que está previsto e aquilo que está acontecendo ou aconteceu dentro do mês, para você ter a ideia de que, se com esses gastos que eu estou tendo aqui, eu ainda tenho margem, ainda tenho saldo para gastar ou não. Vamos pegar aqui esse exemplo da alimentação, olha que legal. Eu previ gastar em janeiro R$600 de alimentação. Até agora, com o que eu gastei realmente com alimentação, foi 60. Ou seja, eu gastei apenas 10% daquilo que eu estou prevendo. Ou seja, eu ainda tenho R$540 de saldo para gastar. Então, se eu lançar aqui, que lá no dia 4, eu tive também outro gasto de alimentação de R$200, esses 200 aqui automaticamente somam aqui. Agora já está dizendo que eu já gastei 43,33%. Ou seja, ainda tem orçamento para gastar, né? Então, aqui você vai lançando e acompanhando por aqui se está dentro ou fora daquilo que você previu. Se você gastar a mais, vamos colocar aqui um valor para cima. Vou colocar que eu gastei R$1.000. Automaticamente o percentual já fica vermelho também. Ou seja, você extrapolou aquilo que você estava prevendo gastar com alimentação, por exemplo. Tá joia? Então, esse é o funcionamento básico
de cada guia de digitação. É o mesmo funcionamento para fevereiro, para março, abril e assim por diante, tá? Então vamos só pegar aqui o fevereiro como exemplo, apenas para explicar esse saldo do mês anterior previsto, tá joia? Lembrando que o real ele sempre se preenche se você quer ou não trazer o saldo do mês anterior, senão ele vai ficar zerado, tá? É apenas para você decidir se quer contemplar ou não dentro da sua visão aqui mês a mês. Perceba que aqui ó, ele está branco, mas ele trouxe aqui um valor de R$3.000. Esse valor aqui, ele é uma consequência do mês anterior, tá? Então vamos lá, o mês de fevereiro, ele trouxe que o saldo do mês anterior é de 3.000. Por quê? Porque se eu voltar em janeiro, aqui no resumo, o saldo final previsto que eu tinha lançado é de R$3.000, ou seja, eu previ gastar 2.700 com despesas, previ ter entrada de dinheiro de 5.200 e também previ um saldo de mês anterior de R$500. O cálculo de tudo isso gera um saldo previsto de janeiro de 3.000, certo? Então, a planilha automaticamente está trazendo para cá, mas você pode ter a liberdade de querer enxergar isso aqui ou não, tá? Então aqui você tem a liberdade de alterar isso, beleza? E aqui, ó, previsto, o real está me mostrando que o saldo final do mês, desse exemplo de janeiro, foi de R$3.840, ou seja, eu previ ter uma despesa de 2.700, só tive 1.160, previ ter uma receita de 5.200, tive uma receita de 5.000, certo? Então, 3.840. Caso você queira iniciar o mês de fevereiro com o saldo do mês anterior real, ou seja, isso aqui está me mostrando o que realmente aconteceu em janeiro. Aqui em fevereiro, aqui sempre vai estar zerado, tá? Para você ter justamente a opção de colocar ou não o valor. Eu quero considerar o valor de janeiro como saldo inicial de fevereiro. Basta você vir, pegar o resultado aqui que deu, 3.840, e digitar aqui, ó. Ou seja, eu quero iniciar o mês de fevereiro com o meu dinheiro que sobrou ou o que ficou de janeiro, tá? Então, é uma liberdade que você tem de querer inserir ou não, tá joia? Mesmo para o previsto. Não quero que tenha valor previsto, enfim, é só zerar e vida que segue. E zerar aqui também, que você também não vai enxergar nada e apenas vai contemplar as movimentações diárias, tá joia? Esse é o funcionamento da planilha na parte de lançamentos. Todos os meses têm a mesma funcionalidade. Agora vamos para a parte do painel. O painel, como eu disse no início, ele é um resumo daquilo que nós lançamos aqui nas movimentações. Nesses exemplos que nós fizemos, nós lançamos basicamente só em janeiro, tá? Então vamos focar em janeiro aqui nessa parte. O painel ele é dividido em duas esferas aqui. Tem essa barra verde aqui. Desse lado esquerdo, ele está correlacionado ao filtro aqui em cima. Aqui esse filtro são de todos os meses, de janeiro a dezembro. Então, a partir do momento que você filtra qualquer mês aqui, nesse bloco ele vai trazer tudo o que aconteceu no mês específico. Aqui do lado direito, ele já é uma visão anual, tá? É uma visão consolidada dos lançamentos gerais de todos os meses, tá? Então, conforme você vai passando os meses, você vai lançando as informações, você vai tendo a visão aqui mensal. Então, aqui já tem de janeiro a dezembro, receitas, despesas, saldo e acumulado, mês a mês, um gráfico que demonstra essa oscilação de despesa e receita. E aqui embaixo nós temos um painel onde você visualiza também de janeiro a dezembro o que estava previsto e o que aconteceu real de cada movimentação por categoria. Olha que legal, você tem a liberdade de selecionar aqui ó, a categoria que você quer visualizar. Então ele vai trazer aqui os resultados mês a mês daquela categoria específica. Quanto que eu estou prevendo gastar, quanto que eu gastei, por tipo de categoria para você ver a evolução. Então, conforme tem os lançamentos vão acontecendo, você vai enxergar janeiro, fevereiro, março, tudo em barras aqui, de acordo com os movimentos. E aqui no anual, ele vai trazer o resultado, quanto que você teve de receita, quanto que você teve de despesa, qual foi o saldo dessa diferença, né, um menos o outro, e vai trazer o acumulado também.
Essa visão aqui do painel, ela é específica para as movimentações do mês mesmo, tá? Então, diferente aqui onde você pode ou não querer contemplar em cada mês o saldo anterior, aqui ele vai trazer sempre o resultado realmente do mês, tá? Do que realmente aconteceu em cada mês. Vamos então visualizar aqui o mês de janeiro. Não, coloquei janeiro, tá vendo que ele já preencheu algumas informações aqui. Isso aqui nada mais é do que aquilo que realmente aconteceu aqui, tá? Mas é apenas um consolidador para você ter uma visão geral. Quero ver janeiro, quero ver fevereiro, fica mais rápido aqui para você visualizar. Então, o primeiro bloco aqui, ele já traz o resumo. Ou seja, o que aconteceu em janeiro? Em janeiro, eu tinha previsto um saldo de 2.500. Por que gerou esse saldo? Porque eu previ ter uma entrada de dinheiro de 5.200 e uma despesa de 2.700. Então, eu previ receita e despesa, certo? Então, o que a planilha está me mostrando aqui? Se eu tenho 5.200 de receita prevista e 2.700 de despesa, o meu saldo no mês seria de 2.500, tá? Esses valores estão aqui. Vamos fazer um cheque? Receita 5.200, previsto. Previsão de receita, 5.200, que é o que eu lancei aqui embaixo, ó, certo? R$ 5.200. Ele está aqui. E eu previ ter um gasto de 2.700. Gasto 2.700 em janeiro, que é a soma de todos esses valores aqui, dá 2.700. Então, 5.200 menos 2.700, eu estava prevendo ter um saldo de 2.500. Tá joia? Em janeiro. Agora vamos para o real. Isso era o previsto. Agora, o que aconteceu de real? Então, minha previsão era 5.200 de receita, eu tive uma receita de 5.000, certo? Então, vamos fazer o cheque. Aqui, ó, R$5.000 real, que é justamente esses R$5.000 de salário que entrou. Obviamente, aqui é só um exemplo, né? Então, depende da movimentação de cada um. Então, entrou os 5.000, é o que veio para cá. Aconteceu isso aqui. Despesas, eu tinha previsto gastar 2.700, gastei só 1.160. Bacana, gastei menos, que é justamente essas despesas que eu lancei aqui, que estão aqui e vem aqui para o resumo também. Tá joia? Então é isso que acontece. E aqui um percentual, ou seja, eu tive um saldo maior, né? Então eu tinha um saldo previsto de 2.500, sobrou mais dinheiro, então ultrapassou 100%, bacana. Receita, eu tive um pouco menos de receita do que eu estava prevendo. Eu previ 5.200, só tive 5.000, então ficou 96,15, né? Ficou um pouco abaixo de 100%. E de despesa ficou abaixo, mas no caso da despesa é positivo, né? É melhor ficar abaixo porque significa que eu gastei menos do que eu estava prevendo. Então, é um resumo de previsão e realizado do mês específico. E aqui abaixo tem também o resultado dos valores previstos por categoria, o valor real e o percentual, tá? Tanto para receita quanto para despesa. Aqui é um painel visual. Alterou o mês aqui, ó, vou colocar fevereiro. Por que zerou? Porque em fevereiro nós não temos nada lançado, entendeu? Então ele não traz nada. Então ele é específico para o mês que eu estou selecionando. Então esse é o painel visual, tá? Então é um painel bem bacana, onde você vai ter todas as informações, mas o coração de tudo isso é justamente esses lançamentos aqui, mês a mês. Tomar cuidado, prestar atenção nos lançamentos, que você vai ter sempre um resumo bem fiel daquilo que você quer enxergar e daquilo que está acontecendo com a sua saúde financeira. Tá joia? Caso você queira imprimir, gerar um PDF dessa estrutura, ela já está configurada também toda a parte visual. Você pode ir pelo atalho do teclado no Ctrl P, né? Você dando um Ctrl P, ele abre essa visão, ó. Ele já está todo estruturado para impressão, mas também se você vir em arquivo e imprimir, depende muito também do Office de cada usuário, tá? Mas se vir em arquivo e localizar a impressão, também vai ter a mesma visão para imprimir, pode gerar no PDF ou imprimir em alguma impressora. Tá joia? Então esse é o controle financeiro pessoal.